dizem que tudo aquilo que é bom dura pouco. Essa lição foi muito boa, nós já estamos hoje entrando na lição de número 12. O título é A Igreja Militante. Por que Igreja Militante? Que, na verdade, nós vamos estudar as 7 igrejas do Apocalipse que representam, desde a primeira vinda de Cristo, o início da igreja cristã, até a segunda vinda de Cristo, o final da história do cristianismo, aqui nessa terra, logicamente. Então, essas 7 igrejas do Apocalipse foram igrejas reais, você conhece bem a história, elas realmente existiram, as características eram delas, mas o profeta de Deus inspirado toma essas igrejas, toma a história dessas igrejas e Jesus aplica a cada era da sua igreja no decorrer do período. Então, nessa semana nós estudamos as 7 igrejas. Você tem muita coisa na lição, um excelente material. Todavia, eu queria, bem resumidamente, analisar cada igreja sobre 2 aspectos. Primeiro, o aspecto do elogio e, segundo, o aspecto da repreensão ou da necessidade, tanto faz. Então, por exemplo, a primeira igreja que você tem acesso a ela é Éfeso, lá em Apocalipse 2, 1 a 7. Então, qual é o elogio de Jesus a essa igreja, que representa a igreja cristã primitiva? Foi perseverança, não tolerar os falsos profetas. Foi uma igreja firme na questão doutrinária, na pureza doutrinária. Uma igreja fiel nesse sentido. É aquela igreja lá dos apóstolos, aquela igreja fiel. Qual é a repreensão, ou qual é a necessidade dessa igreja? A Bíblia diz que ela abandonou o seu primeiro amor. Lentamente, já lá no início do primeiro século, no meio do primeiro século, no final do primeiro século, já começaram algumas heresias e já começou um esfriamento da fé em muitas pessoas. Então, Éfeso seria isto. E na lição tem outros elementos que você pode naturalmente discutir. Depois nós temos, na sequência, não é, Esmirna e Pérgamo, que já começam a pegar períodos de perseguição contra a igreja, não é? Então, alguns elogios, por exemplo, a Esmirna, não é? Os membros eram conhecidos pelo trabalho árduo diante da tribulação, ou seja, diante das perseguições, esses membros da igreja, eles eram firmes, não é? Pérgamo, por exemplo, o elogio é que eles retinham o nome de Jesus sem negar a fé, apesar de em Pérgamo estar um templo pagão que era considerado o trono de Satanás, Apocalipse 2,13. Agora, quais eram as necessidades dessas igrejas, não é? É interessante isso, que muitas vezes a igreja está andando por um caminho, o povo de Deus está andando por um caminho, mas sempre há suas necessidades, seus pontos mais fracos. A igreja, como diz Ellen White, débil e defeituosa, ainda é o único objeto do amor de Deus. E essa igreja lá de Esmirna e Pérgamo, elas tinham lá os seus defeitos. Porque uma das necessidades de Apocalipse 2,15 diz o seguinte, que ainda havia alguns por lá que eles ainda seguiam a doutrina de Balaão, que era um profeta que parecia estar com Deus, mas também falava coisas erradas ou mentiras, e os nicolaítas, não é? E eles precisavam se arrepender. A lição explica um pouquinho quem eram os nicolaítas. A grande verdade é que Esmirna e Pérgamo eram elogiados, mas ao mesmo tempo tinham lá suas dificuldades. Depois nós pulamos para o terceiro bloco de igrejas, que é Tiatira e Sardes, não é? Então, para Tiatira, alguns elogios, né? Jesus diz para esta igreja, eu conheço a tua fé, o teu amor, o teu serviço e perseverança. Suas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Então, era uma igreja boa. Todavia, para Sardes, também havia ali umas poucas pessoas que não haviam contaminado suas vestes. Isso significa o seguinte, vestes aqui vestes representa o caráter da pessoa. Então ele diz assim, há alguns aí que não contaminaram, apesar de haver alguma apostasia, e aqueles que não se contaminaram, permaneceram firmes, né? E quais são algumas necessidades, por exemplo, de Tiatira, né? Tiatira, embora as coisas tivessem melhorado, ainda havia os que toleravam Jezabel. Logicamente, ser um simples, Jezabel já tinha morrido há muito tempo, mas Jezabel representa aquela mulher que levou o povo de Deus na época de Acabe para a apostasia, para adorar os ídolos, e desafiou a Deus totalmente. Então ele fala aqui de Jezabel. Eles precisavam conservar o que tinham, né? Apocalipse 2. E para Sardes, uma necessidade de Sardes era que Sardes eles pensavam que estavam vivos, mas na verdade estavam mortos.
e Sardes temos uma exortação à vigilância. Por quê? Porque a gente que às vezes está achando que está bem espiritualmente, mas na verdade está morrendo. Deus nos livre disso, porque você pode, de alguma forma, achar que você está bem, porque conhece a doutrina, porque está na igreja, porque é adventista há tantos anos, ou coisa parecida. Não se engane, nós precisamos ter uma comunhão diária, constante e perfeita com Deus, porque do contrário nós vamos cair. Então, a grande repreensão a igreja lá de Sardes é que eles pensavam que estavam vivos, mas na verdade estavam mortos. E então nós temos a quarta igreja aqui, o quarto bloco, não é? Na verdade já estamos na sexta igreja, que é Filadélfia. Ela tem alguns elogios. Qual é o elogio? O elogio é Apocalipse 3:8, que diz que mesmo com pouca força ela não negou o nome de Jesus e guardou a sua palavra. Os opressores do povo de Deus, não é? O Apocalipse usa um simbolismo da sinagoga de Satanás, mostrando exatamente esse conflito entre Cristo e Satanás. Não é? Eles chegaria um momento que eles mesmos viriam e prestariam homenagem ao povo de Filadélfia. Ou seja, eles eram tão fiéis que mesmo os inimigos do povo de Deus, mesmo os da sinagoga de Satanás, iam ter que reconhecer que eles estavam do lado certo. Não é? Apocalipse 3:9, isso aí é uma alusão a Isaías 60:14, não é? Onde mostra a vitória do povo de Deus sobre o povo do mal. E quais eram algumas necessidades de Filadélfia? A Bíblia diz que ela tinha pouca força. Não é? Apesar da pouca força, também a Bíblia não fala de que ela precisava de mudar, porque apesar da pouca força, não fala de uma necessidade maior que essa igreja tinha. É uma das poucas igrejas que não tem repreensão. Não tem repreensão. E a última, a famosa, que nós todos conhecemos, que é a nossa, que é o nosso tempo, que é o tempo do fim, que é Laodiceia, que quer dizer povo do juízo. E o que temos em Laodiceia? Nós temos aqui nenhum elogio para Laodiceia. Que pena. Mas o que nós temos? Jesus diz que esta igreja é miserável, pobre, cega e nu. E ele diz, para resolver isto, a sua necessidade é comprar ouro. Ouro é fé provada no fogo da aflição. Fé verdadeira. A fé de Jesus. Vestes brancas é a justiça de Cristo. É a justificação que vem pelo sangue de Cristo e não pelas obras humanas. E colírio é discernimento espiritual. É a obra do Espírito Santo nos fazendo ver qual é a verdade e nos motivando para seguir a verdade de Deus, para descobrir o que é pecado e o que não é pecado. Hoje há muita gente perguntando, o que é pecado, pastor? Nós não deveríamos perguntar para o pastor. Deveríamos dizer assim, o que é pecado, Senhor? O que o Senhor quer de mim? Estudo a sua palavra e vou descobrir o que é pecado e o que está ofendendo a Deus. Então, você tem aqui um quadro. Eu daria uma sugestão antes de terminar. Eu não tive tempo aqui, esse programa é curto, para colocar as datas, para colocar os períodos históricos. Tome qualquer comentário do livro do Apocalipse. Hoje a Casa Publicadora tem excelentes comentários, inclusive o próprio comentário bíblico adventista. Agora tem a Bíblia de Estudo da Andrews, que pode lhe ajudar bastante com suas notas, seus rodapés. Você tem um imenso material nisso, a nossa igreja tem muito material nisso. Pegue um livrinho do comentário do Apocalipse e você pode fazer um quadro e mostrar para os seus alunos a sequência histórica de cada uma dessas igrejas, posicionando cada uma dessas igrejas. Eu me dediquei mais à questão dos elogios e necessidade de cada igreja, mas você pode, logicamente, ampliar isto. E a conclusão seria o seguinte, é possível a gente fazer um paralelo entre as necessidades das 7 igrejas e a nossa vida espiritual hoje? Será que nós não temos um pouquinho de Éfeso em nós? Será que nós não temos um pouquinho de Esmirna, de Pérgamo? Pode ser que alguém esteja passando por uma perseguição, uma tribulação, por exemplo. E será que nós não temos muito de Laodiceia em nós, aquela mornidão espiritual de Laodiceia? Sabe, na vida de uma pessoa, nas fases da vida de uma pessoa, a história, ou seja, as necessidades de uma igreja, das 7 igrejas, também podem serem aplicadas à nossa vida individual. Que Deus nos abençoe para que sejamos aquela igreja viva, aquela igreja que vive o primeiro amor, aquela igreja que se prepara para a volta de Jesus. E agora, a última pergunta
peça a 2 dos seus alunos, por exemplo, para comentarem um pouquinho sobre quais ou qual das igrejas das 7 mais o impressionaram. Você vai ver que há opiniões diferentes, eles leram isso em casa e agora poderão discutir. Que Deus abençoe, que a igreja militante logo, logo seja a igreja triunfante.